não estou conseguindo conectar pelo computador aqui da Defensoria, eu entrei pelo meu celular, mas por algum motivo também não está habilitando a câmera. Só o microfone. Não tem problema, não consigo. A gente grava aqui, consta, depois caso a conselheira consiga, a gente precisa autorizar, no celular é mais difícil, né, um pouquinho. Mas na parte que tem que clicar na câmerazinha e aí ele... Pois é. Às vezes demora Aqui... para fazer. pode ser. Sempre deu certo, não sei por que não está dando. Presidente, eu também estou com o celular aqui e se a minha imagem sumir, eu vou ficar ouvindo, só que não consigo falar pelo computador ali. Mas tudo bem. Tá ótimo, então. Então já vou dar início à reunião. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do Conselho Penitenciário, hoje, dia 8 de 5 de 2024. Presentes na reunião, conselheira Letícia, conselheira Érica, conselheiro Miguel, conselheiro William, conselheiro André de Toledo, conselheiro Antônio Tulupa, conselheiro Thorsten. Conselheiro Miguel, já falei também. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária do Conselho Penitenciário. Eu, presidente, hoje, declaro aberta a reunião e, a pedido da conselheira Érica, já passo a palavra, a preferência, para que possa relatar os relatórios ou pareceres de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, se tiver. Seja bem-vindo, conselheira Érica. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu peço desculpas, agradeço a preferência, mas a gente tem semana que vem tem um mutirão de atendimento, registre-se, do CNJ, a semana toda, e hoje é a reunião final de alinhamento às 2h30, por isso que eu pedi a preferência para expor. Os dois casos que eu tenho são bastante simples. Um primeiro é um caso de livramento condicional que veio com vista para mim no CEU, e o interessado é o Diego da Silva, e na verdade ele veio apenas para a ciência do Conselho Penitenciário, porque o livramento já foi concedido em 17 de abril de 2024. Oi, não sei se só eu, mas eu não tô. Acho que caiu todo mundo aqui, eu não tô ouvindo mais ninguém. Eu tô aqui ainda, William. Tá me ouvindo? Oi, sim. Eu não caí. Presidente, nós não estamos ouvindo a sua voz. Olá, voltei. Desculpem, caiu aqui. Acho que foi geral. Foi? Eu falei, meu Deus, só isso que me faltava. Caí todo agora de volta. Então caiu todo mundo. Que engraçado. A minha câmera não quer voltar. Para mim, tá. Tudo bom? Tá engraçado. Conselheira Érica. Oi, tô aqui. Opa, voltou. Não sei se todo mundo caiu, mas para nós aqui caiu geral. Tá. Voltando, Apareceu. Então, eu vou retomar. Muito obrigada. O primeiro livramento condicional, em nome de Diego da Silva, que me vieram com vistas pelo CEU, e, na verdade, é só uma ciência da concessão do benefício para o Conselho, vez que já foi concedido o livramento em 17 de abril de 2024, e o juízo determinou a emissão da carta para o Conselho nos termos do artigo 136 da LEP. Então, é apenas para a ciência da concessão do benefício, em razão de que o parecer, né, é pela emissão da ciência e aguardo do cumprimento do restante da pena pelo interessado Diego da Silva.
em discussão pelos demais conselheiros que estão na forma online, e os que aqui estão presentes, somente fazendo sinal de costume. Os que concordam, erguem a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Tenho sim, presidente. O próximo é o relatório do Conselho da Comunidade de Nova Esperança. É um conselho da comunidade que eu acompanho já há bastante tempo e fazia bastante tempo que eles não mandavam um relatório. Esse relatório é do mês de março de 2024, apenas. E analisando todo o exposto, né, um conselho que está instalado desde 2006, tem uma estrutura mínima ali de desenvolvimento das suas atividades. Eles seguem visitando mensalmente a unidade penal da comarca de Nova Esperança. Na época do relatório, havia 49 pessoas, sendo 20 condenados e 29 provisórios. E continua tendo atendimento médico básico a cada 15 dias, segue sem assistência social, psicológica, educacional e social, mas iniciou assistência religiosa. O Conselho presta assistência aos egressos e às famílias. Não há comissão técnica de classificação e tampouco comissão disciplinar. 23 custodiados estão trabalhando agora. Também acompanha o cumprimento de penas substitutivas, pena em regime aberto e suspensão condicional do processo. Fizeram entrevistas com 4 custodiados, que não apresentaram reclamações. E o Conselho disse que também não há irregularidades no estabelecimento penal. Eles encaminharam várias fotografias do ambiente interno e dos ambientes interno e externo da unidade, que parece estar em boas condições de conservação e higiene. Em razão disso, as informações trazidas, no meu entender, são suficientes e, por isso, o parecer é favorável à aprovação do relatório, no aguardo dos demais a serem enviados pelo Conselho da Comunidade de Nova Esperança. É o parecer. Em discussão por todos os conselheiros presentes, os conselheiros que aprovam o relatório, para ser emitido, fazer o sinal de costume erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum. Não, eu não tenho mais nenhum, senhor presidente, e eu agradeço muito mais uma vez a conferência. Vou pedir desculpas, porque daí eu vou precisar me ausentar. Está ótimo, obrigado pela presença, conselheira Érica. Obrigada a todos, um abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Vou passar a palavra agora, então, à conselheira Letícia, se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade, sim. Ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vinda, conselheira Letícia. Obrigada, senhor presidente. Eu tenho, sim, 2 pareceres. O primeiro deles trata de livramento condicional, interessado Walisson de Souza Pires. Ele foi condenado a uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. O feito foi remetido para esse Conselho Penitenciário para manifestação sobre a possibilidade de concessão de novo benefício de livramento condicional, tendo em vista a ocorrência de trânsito em julgado de sentença condenatória em seu desfavor relativa a crime cometido anteriormente à concessão do benefício. Bom, as causas de revogação do livramento condicional estão no artigo 86 do Código Penal, sendo que ele prevê que se revoga o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime anterior, observado o artigo 84 desse Código. A LEP, no seu artigo 141, estabelece que se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão do novo livramento a soma do tempo das 2 penas. Nesse caso, o condenado Walisson, ele foi beneficiado por livramento condicional em 10 de novembro de 2022. Consta dos autos que em 23 de março de 2020, ou seja, antes da vigência do benefício, ele cometeu crime de porte ilegal de arma de fogo, violação de domicílio, pelos quais ele foi condenado definitivamente a 3 anos, 1 mês e 16 dias, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em outubro de 2023. Em dezembro de 2023, ele teria cumprido 5 anos, 5 meses e 8 dias da sua pena. Considerando, em obediência ao que determina o artigo 84 do Código Penal, que suas condenações somam 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, remanesceriam ao apenado 3 anos, 10 meses e 28 dias de pena cumprida. Sopesados os fatos dele ser reincidente
de que a reincidência passa a ser uma condição pessoal do preso, quando identificado na fase de execução, a fração de pena cumprida a ser aplicada sobre a pena remanescente para a concessão de novo livramento condicional é a que determina o artigo 83, ou seja, a metade. Assim, no presente caso, resta claro que a penada incorreu na hipótese do artigo 86.2 do Código Penal. Não obstante isso, mesmo após a soma das penas aplicadas ao executado nos autos da ação penal, das duas ações penais, está preenchido o requisito objetivo exigido no artigo 83.2 do Código Penal para a concessão de novo benefício de livramento condicional. Isso porque ele já cumpriu 58% da pena ele imposta, somadas as duas condenações. Por ser assim, voto favoravelmente à concessão de novo livramento condicional a Walisson de Souza Pires, bem como pela soma das penas até então aplicadas ao executado nos autos das duas ações penais, nos termos da fundamentação. Esse é o voto. Eu coloco em discussão todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam fazer o sinal de costume, e a palavra está aberta para aquele que queira discutir. Está aprovado, conselheira Letícia. Pode prosseguir se tiver mais algum, por gentileza. Obrigada. Bom, outro é um relatório do Conselho da Comunidade de Curitiba, acerca da... É um relatório do Conselho da Comunidade do mês de março de 2024. Em março de 2024, a Casa de Custódia de Curitiba, bom, então foi relatado, né, pelo Conselho da Comunidade que em março de 2024, a Casa de Custódia de Curitiba constava com 760 presos, para capacidade de 534 presos, sendo 710 condenados e 50 provisórios, todos do sexo masculino. A Casa de Custódia de Curitiba não conta com atendimento de saúde no local. Existe apenas um acordo informal com a Unidade de Saúde do Sabará, com 4 consultas médicas realizadas, sendo levados 2 custodiados por consulta. Na entrada das PPRs na unidade, realiza-se a triagem de saúde através de enfermeira que possui contrato temporário. Quando é necessário, há atendimento pelo SUS no local através do SAMU. Há atendimento odontológico. A Casa de Custódia de Curitiba possui instrução escolar, que consiste em modalidades de alfabetização, ensino básico, fundamental, médio e superior. Mas ela está sem professora desde janeiro de 2024. Por isso, não está sendo aplicada a remissão pela leitura. A Casa de Custódia de Curitiba possui canteiros de trabalho, que consistem no implante de 30 PPLs nos setores de faxina de cada galeria, da administração, lavanderia, jardinagem, manutenção hidráulica e costura. As vagas são disponibilizadas pelo próprio DPEM. A Casa de Custódia não dispõe de atendimento psicológico, possui atendimento social, conta com assistência religiosa, ela possui parlatório para realização de atendimento jurídico, bem como da Defensoria Pública, que atua a cada 15 dias, sendo insuficiente devido à alta demanda. Há no estabelecimento equipe técnica para a realização do Conselho Disciplinar. O Conselho da Comunidade realizou entrevista com 3 custodiados, ocasião em que foi denunciado que na entrada da Casa de Custódia de Curitiba há um procedimento de tortura, pressão psicológica, uso de spray de pimenta sem necessidade de forma arbitrária, permanecendo na cela com 17 pessoas, havendo vários dormindo de cócoras em dupla no colchão, entre aspas, né, o que foi denunciado na entrevista. Nem todas as marmitas fornecidas aos custodiados estão em consonância com os contratos de alimentação, sendo algumas com peso inferior e também a temperatura fora dos padrões contratuais. Há um controle da alimentação feito pela unidade para exigir melhoras da empresa de alimentos. O local de alojamento, segundo relatado, está bastante insalubre, claustrofóbico, sem corrente de ar. Houve informação de que na entrada dos privativos de liberdade é feita uma higienização por banho frio na ducha externa, que pode vir a configurar tortura em dias de frio, segundo foi relatado. Bom, então, o parecer é no sentido de que as informações trazidas a esse Conselho Penitenciário são suficientes, o parecer é favorável à sua aprovação, aguardando pelos novos relatórios mensais a serem enviados a este Conselho. Sugere-se, contudo, o empenho desse colegiado no sentido de buscar corrigir algumas das deficiências apontadas no relatório apresentado pelo Conselho da Comunidade. No primeiro aspecto, é relevante destacar que a Casa de Custódia de Curitiba conta com mais de 200 presos, a mais do que a estrutura para a qual foi projetada. Visando amenizar esse cenário, é imprescindível que se verifique a possibilidade de transferência de presos para outras unidades prisionais do Estado, além da realização de um levantamento detalhado das execuções penais desses custodiados.
com a finalidade de aferir a possibilidade de lhes conceder benefícios penais. No plano sanitário, mostra-se necessário a realização de diligências para fazer melhorias nos locais de alojamento, para sanar essas dificuldades que foram caracterizadas no relatório como insalubres e claustrofóbicas. No plano educacional, mostra-se imperioso que se empreenda esforços para garantir a presença de uma pedagoga na unidade. Outra situação que merece atenção refere-se à higienização realizada nos custodiados na entrada dos privativos de liberdade por banho frio. Por fim, devem também ser levados em consideração os relatos obtidos na entrevista com os 3 custodiados, que foi relatado aqui. Deste modo, sugere-se a expedição de ofícios à administração da Casa de Custódia, ao Secretário de Segurança Pública, ao Juiz Corregedor de Curitiba e ao Ministério Público atuante no local, bem como à Defensoria Pública e à OAB para que tomem ciência quanto todo o relatório, bem como deste parecer, e adotem as providências necessárias no âmbito de suas atribuições. É o relatório. Em discussão, os conselheiros que concordam com o relatório, fazer o sinal de costume. Quem está aprovado, conselheira, pode prosseguir. Se tiver mais algum, por favor. Dois, presidente, obrigada. Muito obrigado, conselheira, pela presença. Dando continuidade, então, à sessão, passo a palavra agora ao conselheiro Miguel Stadler. Se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Senhor presidente, eu tenho um parecer referente a relatório prévio de inspeção da cadeia pública Laudemir Neves, Foz do Iguaçu. O mencionado relatório foi apresentado no modelo indicado pelo Conselho Penitenciário. A cadeia pública Laudemir Neves é um estabelecimento de regime provisório com 368 vagas para homens. Na ocasião, haviam 422 presos condenados e 246 provisórios. O centro é composto por 72 celas coletivas e há local para cumprimento de medidas de segurança, sendo uma galeria separada. Os detentos dispõem de banhos de sol todos os dias, sendo 2 horas por dia. Possuem monitoramento eletrônico através de câmeras e a segurança e escolta externa é realizada pela Polícia Penal e Polícia Militar. O centro encontra-se bem mantido, as condições gerais são boas, a alimentação é regular. Tem-se reuniões do Conselho Disciplinar a cada 15 dias, com a participação dos advogados e defensoria. O período de triagem de novos presos é a cada 30 dias. O sistema de alimentação do estabelecimento é terceirizado. Existe regulamentação para a entrada de alimentos na galeria. São fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado e familiares dos custodiados. Há local para atendimento à saúde e odontológico. Entretanto, não há médicos disponíveis para atendimento, apenas dentistas. Contudo, há local próximo para atendimento à saúde. Não há nenhum projeto específico de prevenção de doença sexualmente transmissível e a distribuição de preservativos é feita conforme a frequência solicitada, sendo suficiente. Há distribuição de artigos de higiene, mas é insuficiente. Não dispõe de projeto para usuário de drogas. O estabelecimento não proporciona atendimento psicológico, não há local para realização de cultos religiosos, os mesmos são feitos de maneira improvisada no solário. Existe local para o advogado atender seu cliente, é oferecida assistência jurídica gratuita, Defensoria Pública do Estado presta atendimento no local quando há necessidade. Presidente, ouvindo? Acho que mais uma queda.
Mais uma. Retornou, senhor presidente? Sem som. Está com a palavra o conselheiro Miguel. Não sei se consegue nos ouvir. O conselheiro William consegue ouvir agora? Ótimo. Ok. Há um profissional de serviço social disponível no estabelecimento, todos os presos de triagem recebem assistência social e é realizado contato com o familiar do preso. Não é oferecida instrução escolar aos custodiados, mas o estabelecimento dispõe de salas de aula e biblioteca. Além disso, propicia a remissão de pena pela leitura. Não há nenhum curso de qualificação profissional. São realizadas atividades esportivas, sendo elas educação física e futsal. As vezes são praticadas durante o banho de sol. Na data mencionada, 222 custodiados prestavam serviço na penitenciária, dentre eles serviços em canteiros. A triagem para a participação dos presos em canteiros de trabalho é feita pela equipe de CTC. Diante do exposto, senhor presidente, parecer para aprovação do relatório. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum. Pois não, senhor presidente. Mais um relatório prévio de inspeção referente à penitenciária feminina de Foz do Iguaçu. Foi apresentado o modelo indicado pelo Conselho Penitenciário. É um estabelecimento em regime fechado, com 280 vagas. Na ocasião, haviam 266 custodiadas, sendo 236 condenadas e 30 provisórias. As detentas de banho de sol 4 vezes por semana, de 1 hora e 15 minutos. Há local adequado para que solicitem seguros. São 2 celas com portas blindadas. As condições do estabelecimento são boas. São utilizados monitoramento eletrônico através de câmera. A segurança é realizada pela Polícia Penal e Polícia Militar. O sistema de alimentação do estabelecimento é terceirizado. A qualidade oferecida é regular quanto às alimentações e são oferecidas 3 vezes por dia: café, almoço e jantar. São fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado e pelos familiares. Há local para atendimento à saúde e odontológico, com profissionais disponíveis para atendimento. Entretanto, não há local próximo para atendimento. Os principais problemas de saúde são viroses, bactérias, fungos, sarna, alergias de pele, gripe, problemas respiratórios. São administrados medicamentos pela enfermeira. Há projeto específico de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e ocorre a distribuição de preservativos quando solicitado. Não dispõe de projeto para usuário de drogas. São realizados exames preventivos referente a câncer de mama. As coletas são realizadas pela enfermeira 1 vez por ano. São feitos mutirões pelo Conselho da Comunidade e parceiros. Há no estabelecimento locais para advogado atender seu cliente e atendimento psicológico. É prestado atendimento jurídico, é oferecida assistência jurídica gratuita. A Defensoria Pública do Estado presta atendimento local quando necessário. É prestada assistência religiosa a cada 15 dias. Não havendo local adequado, são realizados na galeria e nas celas fechadas. É prestada assistência social ao preso e há um profissional de serviço social disponível no estabelecimento, realizando contato familiar das custodiadas. Há espaço para a prática de atividades esportivas, são realizadas atividades de dança, capoeira, futebol, vôlei, conforme a disponibilidade do professor. É oferecida instrução escolar nas modalidades de ensino fundamental, médio e superior. O estabelecimento dispõe de 3 salas de aula, biblioteca, espaço
multiuso para teatro e propicia a remissão de pena pela leitura. Na referida data, havia 125 presas em atividades educacionais. São oferecidos também cursos de qualificação profissional, visando a empregabilidade, havendo pesquisa de necessidade do mercado de trabalho. São 167 custodiadas nas atividades. A triagem é feita pela equipe do CTC. Na data mencionada, haviam 157 custodiados prestando serviço na penitenciária, dentre eles em canteiros. A triagem para a participação dos custodiadas em canteiros de trabalho é feita pela equipe CTC. A data, quando mencionada aqui, senhor presidente, é em fevereiro deste ano, né, a vistoria, tanto nesse protocolo quanto com relação ao Laudemir. Diante ao exposto, senhor presidente, parecer pela aprovação do relatório. Em discussão, Cocom de Foz, referente ao relatório de fevereiro da Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu. Aqueles que concordam, fazer o sinal de costume e votar em empate. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tivermos algum, por favor. Era o que tinha para apresentar nessa data, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro Miguel. Passo a palavra agora, então, ao conselheiro Antônio Marcos Knupa, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Antônio Knupa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais. Presidente, eu tenho um relatório, mas não está apto para ser relatado. Para a próxima reunião, por gentileza. Ok, muito obrigado. Conselheiro Antônio Marcos Knupa, passa a palavra agora, então, ao conselheiro Torsten Ferraz, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade ou de extensão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Obrigado, presidente. Demais conselheiros, uma boa tarde. Tenho 2 relatórios a apresentar. Vou começar pelo livramento condicional. Foi um livramento condicional concedido a Joacir Antunes Vieira, concedido pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de Cascavel, Dr. Paulo Damas. Consta nos autos a manifestação favorável do Ministério Público, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Consta ainda a realização de retirada de tornozeleira de monitoração eletrônica, ele já estava em monitoração eletrônica, na data de 3 de abril de 2024, com a previsão, com a leitura das condições impostas, previstas no artigo 132, parágrafos 1º e 2º da Lei de Execuções Penais. Identificado, então, sentenciado as transgressões, importará na suspensão da revogação ou revogação do benefício. O apenado cumpria, na data da concessão, pena de 10 anos, 8 meses e 9 dias, pelas práticas do crime de contrabando praticado em 12 de abril de 2013, com trânsito julgado em 19 de abril de 2018, furto qualificado praticado no dia 15 de maio de 2014, com trânsito julgado em 29 de abril para 2016, trânsito julgado para o sentenciado. E tráfico praticado em 18 de março de 2020, com trânsito em julgado em 4 de novembro de 2021, dos quais 7 anos, 3 meses e 15 dias relacionam-se com o tráfico, tendo resgatado até a decisão 6 anos e 4 meses. O sentenciado, então, cumpriu, né, o requisito objetivo do livramento condicional, conforme apontado e registrado, inclusive, na ata de informações adicionais e resto. Bom, considerando que o sentenciado já foi beneficiado e encontra-se em liberdade e que a audiência da leitura já foi realizada, das condições já foi realizada, é só para a ciência do Conselho, e a gente entendeu também que poderia ser favorável, o Conselho poderia ser favorável à concessão do benefício. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por gentileza. Senhor presidente, nós temos mais um, o relatório do Conselho de Comunidade de Foz do Iguaçu, referente ao mês de fevereiro de 2024. Data, as 2 últimas visitas do Conselho
na unidade que está sendo apresentado este relatório, Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, nas datas de janeiro e fevereiro, né? O relatório foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho Penitenciário. Não encontramos informações sobre a vigência do mandato do Conselho. Encontramos informações que está instalado com equipamentos e colaboradores necessários para suporte às atividades. Relataram que acompanha a atuação de 5 estabelecimentos na região, mas nesse relatório específico que nós estamos apresentando, esse parecer se relaciona à Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2. Na data do relatório, apresentou a lotação de 943 homens, com capacidade, o estabelecimento apresenta a capacidade para 931. Apresenta espaço para isolamento preventivo e custodiados em condições de seguro. Ocorre a assistência à saúde, sendo registrados casos de sarna, viroses, bactérias, alergias respiratórias e de pele. Existe ação de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, com a distribuição de preservativos. Há local apropriado e profissional para atendimento de odontologia e no setor de enfermaria. Existe oferta de atendimento psicológico, e esse atendimento psicológico ele está sem alcance a todos os presos que passam por triagem, né? Eles acabam passando pela triagem, nem todos conseguem ter o atendimento psicológico. São ofertadas atividades educacionais, além de ação de remissão pela leitura. Conta com espaço de sala de aula e biblioteca com mais de 1.500 títulos. As atividades educacionais estão alcançando 292 custodiados. Também ocorre laboterapia, com implantes em setor trabalho, cursos profissionalizantes, alcançando uma média de 151 presos nas atividades. Está registrada assistência social, porém, também não está alcançando todos os presos em triagem assistência social. Ocorre assistência religiosa e jurídica. A assistência jurídica com apoio da Defensoria Pública do Estado do Paraná, esta sim, de acesso a todos os presos durante o período de triagem. Dispõe de serviço de conselho disciplinar, garantido contraditório pela defesa em caso de registro de transgressões, e comissão técnica de classificação. Visando a saída das pessoas privadas de liberdade da PF2, eles orientam, né, o Conselho da Comunidade faz um trabalho de orientação que eles dispõem de serviço de assistência para que, quando eles futuramente se tornarem ingressos do sistema, conte com o Conselho da Comunidade. Bom, essas são as informações preliminares trazidas a esse Conselho pelo Conselho da Comunidade. Ele realiza visitas ao estabelecimento, proporcionou um relatório, provendo informações. Por isso, nosso parecer é favorável à aprovação do apresentado. Esperamos novos relatórios mensais a serem aprovados, com informações de vigência de mandato. Como a matéria afeta o relatório, é também de competência do Departamento de Polícia Penal e da Secretaria de Segurança Pública, sugerimos o encaminhamento para conhecimento e as providências que se fazem necessárias desses dois órgãos. Em discussão por todos os conselheiros presentes, votação via enquete, ou aqueles que concordam fazer o sinal de costume, por gentileza. Está aprovado, conselheiro Torce. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Era o que continha. Obrigado, conselheiro Torce, pela presença. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro André de Toledo, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade, ou de possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu tenho um relatório de mérito a apresentar, que se trata de liberação condicional, né? Apenas para a ciência do Conselho, do Ezequiel Lima Reis, que atingiu os requisitos objetivos, subjetivos para a concessão da benesse, né? Então, nos dou por ciente da decisão,
E eu teria um relatório do Conselho da Comunidade a apresentar, que eu vou deixar para apresentar na próxima sessão. E eu queria só uma informação, se a PPF 4 de Cascavel foi onde houve a morte de um custodiado alguns meses atrás. Tá, deixa a gente só colocar em votação primeiro, então, o livramento condicional. Vamos só por partes aqui, conselheiro André, só um instantinho, por favor. Com relação ao livramento condicional, a ciência, parecer do conselheiro André é pela aprovação. Se todos os conselheiros concordam, somente fazer o sinal de costume, por gentileza. Está aprovado. Com relação ao livramento condicional, conselheiro André, com relação ao outro parecer, será realizado na próxima sessão. E com relação a essa informação, nós precisamos só verificar, a não ser que algum conselheiro presente saiba dizer. Talvez. Está aberta. Pedro William, não sei se se recorda, sabe? Eu não me lembro, eu preciso pesquisar. Ok, então a gente levanta, conselheiro, e pode te passar a informação. Ótimo. Somente com relação ao PPL, qual é, né? O custodiado. Você consegue levantar aqui a informação e te retornar. Ok. Pode ser? Pode ser, sim. Muito obrigado. De nada. A palavra ainda está contigo, conselheiro André. Não tenho outros pareceres a apresentar nessa sessão, presidente. Obrigado, conselheiro André, pela presença. Já passo a palavra, então, agora ao conselheiro William Zonato. Primeiramente, quero dar os parabéns. O conselheiro William Zonato foi reconduzido, e eu aqui já vou dizer pelo decreto 5466. Ele, juntamente com os conselheiros que foram indicados pelo Ministério Público Estadual, nesse caso, conselheiro na cadeira de membro titular, Vaninha Antônio Bueno, e representante da cadeira das ordens dos advogados, na qualidade de membro titular, Anderson Rodrigues Ferreira, na qualidade de membro suplente, José Carlos Cal Garcia Filho. O conselheiro William Costa Zonato foi reconduzido à cadeira da docência, agora pelo período de 4 anos. Seja bem-vindo, conselheiro William. Está com a palavra. Se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seu parecer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Muito honrado com a recondução. Espero poder continuar contribuindo com o Conselho. Tenho, sim, 2 relatórios que me foi atribuído. Um do Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul e outro um livramento condicional. Entretanto, eu estava em gozo de férias até o dia 5 de maio, retornando aos trabalhos a partir de 6 de maio, né, há 2 dias. Então, eu peço ao presidente que eu apresente, já está em execução os relatórios, mas que eu apresente na próxima reunião. Sem problemas, conselheiro William, já está justificado. Fique Obrigado. Férias são férias. Tá certo? Só aproveitando a oportunidade, então, justificaram suas ausências, o conselheiro André Ribeiro e sua respectiva suplente, conselheira Regina, bem como o conselheiro Júlio. O conselheiro Júlio está acompanhando a esposa no tratamento, o conselheiro André e a conselheira Regina, a sobrecarga de trabalho na data de hoje está muito grande, pediram desculpas aos demais conselheiros e por isso a ausência dos dois em relação aqui às cadeiras que estão ocupadas pelo Instituto Médico Legal. Também aqui, antes que eu esqueça, eu vou pedir por gentileza os conselheiros que proferiram os pareceres do Conselho da Comunidade, só finalizem a tarefa lá no e-protocolo. Se souberem juntam o parecer lá no e-protocolo, assinam e finalizem a tarefa lá embaixo. Ele já volta para nós já damos encaminhamento eletrônico. Com relação aos pareceres de inspeção de mérito, podem encaminhar no devidamente assinado também, no e-mail do Conselho, para a gente já dar baixa junto ao sistema seu, por gentileza. Mais notícias, deixa eu só confirmar aqui. Com relação ao protocolo do GEPON, 16092-799, o protocolo voltou no início do mês, ficou parado, agora está parado no Conselho, por qual motivo? A Procuradoria-Geral do Estado, em conversa junto ao gabinete do excelentíssimo procurador,
sugeriu as demandas, os conselheiros podem acompanhar lá, verificar o que está acontecendo. Disse que a demanda é plenamente plausível, só pediu para que fossem tirados aqueles cargos de assessoria e assistência que foram mencionados na própria lei, para que não prejudicasse o andamento do projeto, porque aquilo deveria ser feito de forma apartada. Assim como foi lá em 2019, os conselheiros mais antigos talvez lembrem, nós entramos com 2 procedimentos, um só para o projeto e outro só para a estrutura. E aí eles pediram para unir isso daí agora, eles falaram que é melhor desmembrar e dar andamento separado. Bom, depois, porque todos os conselheiros querem dar uma olhada essa semana, na próxima a gente se manifesta com relação ao que está contido. O que é o ponto cerne agora desse projeto, né? Apresentação de indicação orçamentária para o andamento do projeto, ou seja, ele é plenamente plausível, ele está em andamento, ele foi devidamente constituído, constitucionalmente falando, né? E só que tem que apresentar verba, senão ele não anda, não funciona. Se o Conselho, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, não apresentar a fonte, ou a fonte que vai ser retirada esse recurso para destinação e pagamento do JETON, o projeto já nasceu morto. A maioria dos conselheiros que aqui estão presentes já sabe como funciona na prática. Então, assim, a lei continua a mesma, né? Não houve alteração, por isso as cadeiras que estão sendo indicadas da OAB, da própria Defensoria, e também recentemente a cadeira da magistratura, ou seja, não há alterações. E esse projeto pode ser que ande por muito tempo. Então, e o último fora. A conselheira, os membros do Ministério Público Federal continuam dentro, bem dentro. Não tem problema nenhum. Então mudou, não entendi. Não porque mudou. no projeto a gente estava fora, não, mas também. Não, mas a lei continua vigente, né? 2037. Não, mas eu quero saber do projeto, se a gente continua fora. No projeto, por enquanto, continuam fora, né? Não o projeto, mas é só o projeto. Então, isso aí pode andar por mais 4 anos ou nem andar, né? Então, é um projeto apenas. Mas, por enquanto, todos os conselheiros continuam dentro. Durante a vigência do mandato, com certeza. Tá bom? Até mesmo a OAB indicou 3 cadeiras, né? Mas só colocou para frente uma das cadeiras em virtude do projeto. E eles já foram? Vão agora na próxima sessão, até vou convidar os conselheiros presentes. A gente vai tentar fazer na próxima sessão a sessão ordinária também de posse dos conselheiros que aqui foram indicados, né? E aí vamos conversar com os conselheiros se eles podem comparecer ou não na forma presencial aqui junto à SESC. O conselheiro William, o conselheiro Vani e o outro conselheiro também da ordem, para que também possam ir direto aqui no conselho. Mas a gente indica e conversa no grupo, tá? Com relação a isso. Tendências, por enquanto, a próxima reunião, se não houver sessão de posse, será marcada para daqui 15 dias. A gente coloca no grupo certinho a data, mas a previsão dela, se não houverem alterações, para o próximo dia 22 agora. 22/5. Das 5 às 14 horas aqui também no 7º andar. Perceberam também que chegaram bastante procedimentos. Começaram a chegar agora os indutos individuais, que eles estão encaminhando também através da secretaria. A gente vai distribuir para cada conselheiro, em caso de dúvida ou de necessidade de despacho e parecer urgente, a gente informa os conselheiros, só para que possam dar uma atenção, por gentileza, dentro da possibilidade também, para que a gente possa já também só dar baixa nos procedimentos do seu, que envolve os de mérito, principalmente. Apenas isso. A palavra está aberta para o conselheiro ou conselheira que queira se manifestar. Fique à vontade, por favor. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro William Zonato e, na sequência, de forma direta, já para o conselheiro Torsten Ferraz. Está com a palavra, conselheiro William. Presidente, só repete a data da próxima reunião. Desculpa, cortou na hora. No próximo dia 22/5. Ok. Obrigado. Obrigado, conselheiro Torsten. Está com a palavra, conselheiro Torsten. Presidente, demais conselheiros, eu queria fazer um registro de informações aqui em relação ao sistema penitenciário do Paraná, na participação e auxílio aos desabrigados, os que estão sofrendo com as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Foi feita uma arrecadação de donativos, foi encaminhado para ajudar, auxiliar a população do estado do Rio Grande do Sul. O sistema penitenciário aí mostra sua solidariedade, né, em relação à situação de calamidade que as chuvas ocasionaram.
naquele estado. Dizem que quando é feito uma solidariedade, você não deve publicar, né? Porque senão não é solidariedade, é como se fosse um marketing. Mas acho que não é esse sentido. O sentido é de, acho que mobilização. Deixar cada vez mais forte a consciência de que nós temos que nos ajudar, sempre que houver uma situação dessa, uma necessidade. Assim como nós temos que ter toda a atenção na custódia das pessoas privadas de liberdade para a gente afastar ao máximo relatórios como a gente ouviu, né, que podem impactar bastante, né, não só numa reunião do Conselho Penitenciário, mais profundamente nas sequelas que ficam para as pessoas privadas de liberdade, né, diante do trauma que já é uma segregação, né, perda da liberdade, mas em ambientes que não sejam adequados para a custódia. Isso eu faço um registro até de uma situação que eu observei nos modelos de relatórios propostos, né, pelo Conselho Penitenciário, e que traz uma informação bem delicada em relação às condições de saúde, que eu vejo que é uma das condições que mais devem ser observadas, né? A gente sempre está colocando a segurança de uma penitenciária em primeiro plano, e todas as outras elas vêm dentro de um arcabouço da área de tratamento penal. Sendo que as próprias dimensões de direito já vão apontando um sentido diferente, né? Os direitos individuais, nas garantias, né? Os direitos fundamentais, passando para outras dimensões, os direitos sociais, em um segundo plano, não menos importante, óbvio, mas a garantia da vida, a garantia da saúde da pessoa. E eu vi que nos relatórios, né, muito bem apresentado e proposto pelo Conselho Penitenciário, a relação das principais doenças que estão ocorrendo nas penitenciárias e nas cadeias públicas. E uma delas aqui me chama a atenção é a forma de contágio, né, por meio de bactérias. Eu falo isso porque estou dirigindo uma unidade, não quero antecipar fato nenhuma, né, porque nós tivemos um óbito na unidade, e causa morte pneumonia e sepse. Não quero antecipar porque está na mídia, inclusive, né, para não criar polêmica. E foi identificado um outro preso nessa mesma condição, que veio a óbito, e outros presos que vieram da cadeia pública Curitiba, né, com infecções. E consultando uma médica, uma biomédica, ela falou do perigo de desenvolvimento de contágios de doenças como essas e que pode levar realmente a óbito. E é muito rápido quando a doença acaba se apresentando em estágio avançado. Então, um contágio por bactéria até levar à morte pode demorar de 10 a 15 dias. E quando você toma ciência, quando a pessoa apresenta um estado já de deficiência de oxigenação, pressão arterial, ela já está na iminência da necessidade de um tratamento intensivo em um hospital. E, por vezes, o hospital, com todo o seu aparato, não dá conta de salvar a vida daquela pessoa. Então, por isso que eu trago esse ressalto, na verdade, a atenção que nós temos que ter, né? Parece sempre uma rotina nossa administrativa de ler os relatórios e falar que existe algum tipo de assistência, ou ação, ou projeto de atenção à saúde, mas na prática a gente tem que ter a certeza que isso está efetivamente acontecendo. Como eu disse na unidade que eu trago a experiência, né? E eu propus isso na anterior, o pessoal até foi alvo de críticas, né? Porque a anterior era uma unidade onde se abrigavam presos de altíssima periculosidade, presos que se declaram ou são investigados ou já foram condenados por fazer parte de organizações criminosas. Nós fizemos um mutirão de saúde para atender todas as pessoas com todos os testes, justamente para a gente ter a segurança daquelas pessoas que estão ali, estão recebendo tratamento de saúde adequado. Só que ali uma unidade você tem a pessoa que vai passando 5, 10 anos ali. Então, à medida que eu faço um diagnóstico, um atendimento desse, eu tenho um período para ir repetindo ou ir atualizando esse sistema de avaliação de saúde de todos os custodiados daquela unidade.
quando são unidades que têm um maior fluxo, e nós temos diversas unidades assim no estado, vamos citar aqui 81 delegacias carcerais, né, setor de carcerais e delegacias do estado do Paraná, cadeias públicas, unidades de entrada nas macro-regiões, todas as macro-regiões do estado do Paraná, nós estamos falando por baixo de mais 10 penitenciárias, trabalhando com esse fluxo maior de pessoas, o que dificulta um pouco mais a avaliação e a constante higienização desses ambientes para a custódia adequada em termos de saúde. E eu reforço, na verdade, esse debate aqui, trago esse tema para o Conselho Penitenciário, para que a gente realmente possa estar discutindo, de repente, com os órgãos de execução da pena, a Secretaria de Segurança Pública, a própria Secretaria de Estado de Saúde e secretarias municipais de saúde, visto que os municípios também recebem recursos para, em função da população custodiada, para que esse recurso e a atenção seja efetiva. Voltando ainda ao caso concreto, você analisando que, quando preso adentra a casa de custódia de Piraquara, ele recebe uma triagem e passa por essa triagem de saúde, é uma anamnese, se ele se declara ou não dependente de algum medicamento ou que ele está tendo algum sinal de saúde deficitário, é mais uma manifestação dele e uma observação de um técnico de enfermagem ou uma enfermeira do que propriamente dita os exames laboratoriais ou outros exames com maior profundidade. Lógico que no decorrer dos dias, se é averiguado outra necessidade de atendimento, é realizado o aprofundamento de realização de exames de escarro, por exemplo, de efeitos de tuberculose, os efeitos de tuberculose ou algum problema cardíaco mais grave, onde você tem a necessidade de fazer um encaminhamento para um CMP ou por um hospital aqui que nos atende na região metropolitana, Angelina Caron, mas são passos dados com muita cautela e com muito cuidado, porque qualquer falha nesse procedimento de saúde, o Estado acaba tendo que ter a responsabilidade de não ter provido o atendimento necessário. E ainda costumo relatar, né? Graças a Deus, nós temos uma médica que nos atende uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana nós temos uma médica que nos atende. Mas a necessidade de saúde é diária, é 24 horas. E uma médica, eu estou falando para uma unidade de 1.745 presos. Qual que é a unidade? A Casa de Custódia de Piraquara. Mas é só um relato que a gente traz para a gente, de repente, todos os nossos relatórios, todas as nossas observações, estarmos pedindo atenção à saúde. A Casa de Custódia, como eu falei, é bem servida, graças a Deus. Pelo menos nós temos uma médica uma vez por semana, nós temos 4 técnicos de enfermagem e uma enfermeira profissional. Ainda temos essa equipe. E uma odontóloga que também atende uma vez por semana. Será que todas as unidades dispõem dessa mesma equipe, nessas macro-regiões ou nessas cadeias onde tem um fluxo de pessoas grande? Será que a gente consegue, de repente, com os conselhos da comunidade, um apelo mais forte para que, por exemplo, o Conselho da Comunidade de Curitiba, que é grande, tem um forte poder de trabalho com as multas processuais para compor equipes de saúde para melhor atender as unidades penais, eu acho que a gente podia, de repente, pedir isso, conversar com os conselhos da comunidade e ter essa atenção para que a diligência não seja somente a vistoria, a visita e uma cobrança do poder estatal, sendo que os conselhos de comunidade também são órgãos de execução da pena, para que a gente possa compor, não só com o conselho da comunidade, mas universidades, que a gente possa, de repente, fomentar dentro da nossa esfera de alcance também a comunicação com esses órgãos. Quer dar uma sugestão? Eu acho que quando a gente constata de falta, a gente tem que encaminhar para o Ministério Público Estadual, porque ele pode ajuizar ações, tomar providências, né? Pedir para que seja colocado um médico, um enfermeiro. Acho que a gente tem que comunicar, sabe? Eu acho que a gente deveria fazer isso. É muito sensível. E são os setores técnicos, que é diretamente ao atendimento dos custodiados. Isso aqui não tem, essa polícia a Casa de Custódia de Curitiba não tem atendimento. Tem um acordo informal com a Unidade de Saúde de Sabará. Que atende emergencialmente, provavelmente. 4 consultas médicas de segunda a quinta, levando os custodiados para consultas. Então, né,
acho que isso daí a gente tem que, uma vez que o conselho toma ciência, eu acho que a gente tem que comunicar, né? Eu acho importante isso. Como a gente não consegue fazer né, ir sempre, já que os conselhos da comunidade, né, estão relatando isso para nós, eu acho que cabe a nós comunicar, né? Eles vão apoiar também. Eu até propus, na verdade, a gente está aqui junto com o Conselho Comunitário Curitiba, eu estava avaliando a visita, porque quando eles fossem lá, nós tínhamos outros projetos para a gente sentar, conversar com eles, pediu apoio na Casa Custódia, né? A administração pediu apoio à Casa Custódia de Pirapara para o Conselho da Comunidade. Preliminarmente, sem avançar na construção do projeto, eles assinaram positivamente. Então, é possível. Né? Vamos conversar, gostamos da ideia, vamos conversar sobre isso. Talvez a gente consiga, como Conselho Penitenciário, reforçar essas ideias com esses ofícios que nós realizamos, com essas manifestações que nós realizamos em cada procedimento, cada processo. Eu acredito que seria uma forma de a gente amenizar os problemas para essa área de saúde, né? Nas penitenciárias, o Conselho, de repente, pode ser dirigente dessa área. Eu acredito que é uma proposta, uma ideia. Então, era isso, presidente, demais conselheiros, obrigado. Obrigado, conselheiro Tocha. Obrigado, conselheira Regina. A palavra está aberta ainda. O conselheiro quer se manifestar. Senhor presidente, pedir que nós possamos verificar a experiência de Toledo, né? Por mais que seja uma unidade que tem uma especificidade, lá eles têm disponibilidade de médico diariamente na unidade. Mas essa força-tarefa vem da onde? Do Conselho da Comunidade, Ministério Público, e todos os órgãos da execução penal estão atuando. Então, consegue trazer essa. Seria uma boa. Obrigado, conselheiro Antônio. Passar a palavra sobre o conselheiro William Zonato, que pediu a palavra. Está com a palavra, conselheiro William. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para passar aqui um projeto que nós vamos apresentar ao nosso coordenador regional e os diretores agora, no início da próxima semana, que é fruto da parceria, né, do sistema prisional local com a instituição de ensino superior. E esse projeto ele é bem inovador. Nós sabemos que até hoje o credenciamento de pessoas para visita de presos ele se dá de forma manual, né? Direito constitucional do preso, né, previsto na Lei de Execução Penal. Não existe tentativa de reintegrar ou ressocializar presos sem a presença, sem a proximidade da família, né? Então, assim, o credenciamento dessas pessoas, às vezes, é difícil, ela é demorada, ela passa de 30 dias, às vezes, e a ideia é trazer isso via aplicativo. Então, uniu-se os esforços ali do curso de Direito e do curso de Engenharia de Software, e nós estamos desenvolvendo um aplicativo onde, assim como você consegue abrir uma conta no banco sem precisar ir no banco hoje, você consegue se credenciar para visita sem precisar ir na penitenciária. Muitos estão longe, e mesmo longe tem a possibilidade de fazer a visita virtual, mas o credenciamento ainda é manual, ainda é físico, tem que enviar a documentação pelo correio, né? Às vezes falta um documento, tem que fazer um novo envio, uma certidão explicativa, enfim, tudo isso é possível fazer em questão de minutos, via aplicativo, na interface do usuário, onde ele adiciona todos os documentos e o servidor do outro lado recebe, analisa, né, passa para quem de direito para o deferimento e já é gerada essa credencial, né? Então, assim, é algo pequeno, mas que visa contribuir com esse direito de acesso aos visitantes e também colaborando aí com essa com a missão, né, da Lei de Execução Penal, que é reintegrar. Não existe, friso, não existe a possibilidade de reintegrar alguém se não aproximar esse alguém da família, né? Esse é o registro. No futuro posso até fazer, né, trazer os alunos para fazer uma apresentação aqui e também passo o resultado é um projeto piloto ainda, a gente está tentando implantar aqui em Foz do Iguaçu, e assim que tiver novidades eu atualizo.
Obrigado, conselheiro William. Parabéns pela iniciativa. Assim que protocolar, se puder pode trazer até o conselho, né, para que ele já se torne público junto ao Departamento de Polícia Penal, que a gente possa debater aqui também e levar essa ideia adiante. Muito obrigado. Com relação ao item anterior também, comentado pela conselheira Letícia, alguns aspectos que podem ser devem ser levados ao Ministério Público, também estadual, se os conselheiros identificarem a necessidade junto aos relatórios, a gente só apenas pontuar ali, né, o motivo ou o que é, para que a gente, assim que dirigir aquele protocolo ou aquele ofício ao órgão, nesse caso ao próprio Ministério Público Estadual, a gente já possa dizer o motivo, o que está sendo violado, para providências daquele órgão. Né? Porque todos os nossos relatórios são encaminhados para a ciência do secretário e para a manifestação do diretor da Polícia Penal e providência junto aos seus gestores locais. Só que nada impede que a gente encaminhe em paralelo também uma demanda para providência junto ao próprio Ministério Público Estadual. Eu coloquei o meu para oficial, Ministério Público, OAB, todo mundo que achei que devesse tomar conhecimento aqui desse fato. E aí, quanto mais específico, mais for, a gente consegue daí atuar, acho que mais incisivamente naquela demanda, né? E aqui, já que aproveitando que o conselheiro William também falou, a gente visitou recentemente, por outro critério, ali a regional de Foz e percebeu que lá eles fecharam, com relação à saúde, conselheiro Borges, eles fecharam uma parceria com o Hospital Municipal, me corrija se eu estiver errado, conselheiro William, e lá fizeram um local destinado apenas para, uma ala destinada apenas para custodiados do complexo de Foz do Iguaçu. Ou seja, não há uma mistura de familiares de presos, de pessoas comuns com pessoas presas, e a vigilância ela é feita também de forma remota, eletrônica, se concentram aqueles presos ali, o atendimento ficou focado ali naquele hospital municipal. Eu só não me recordo o nome, se o conselheiro Williams lembrar, ou se eu tiver razão no que eu disse, e o não tiver puder me corrigir também, conselheiro Williams, por favor. A demanda é muito alta de presos precisando ser encaminhados, devido à falta de equipe, né? Nós temos hoje 2 enfermeiros e 2 médicos. Agora, um médico do Mais Médico acabou de assumir 20 horas semanais e já tinha um médico do município cedido. Então, assim, são 3.700 presos, nós temos 2 enfermeiros e 2 médicos, 20 horas semanais. Ainda assim, nós temos um problema, que é a emergência, né? Fora desse horário de expediente. E aí nós tínhamos uma demanda muito alta de encaminhamento para o UPA. E o UPA é um local muito vulnerável. Então, o coordenador sentou com o município e decidiu que todos os encaminhamentos, mesmo de emergência, seriam realizados para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que é o hospital que, inclusive, agora, recentemente, está recebendo uma intervenção da UNILA e vai ser federalizado, vai ser um hospital universitário também. Mas é o hospital municipal. E aí lá foi construído, então, uma sala e temos lá alguns leitos destinados exclusivamente para as pessoas privadas de liberdade. Uma antessala onde os agentes, os policiais, fazem a custódia, né? E ficou muito bom. Então, concentrou ali, a não ser que seja uma especialidade muito específica, né? Psiquiatria, ou a necessidade de alguma internação, UTI, né? Todos os atendimentos, ou contagioso, né? Fazer ali a necessidade de separar dos demais. Mas, fora isso, todos eles acabam sendo concentrados nesse local e não tem uma circulação. Nós tínhamos, por vezes, espalhados, né, pelo hospital e pelo UPA, 6, 7, 8 presos. E aí nós tínhamos também 6, 7, 8 policiais, cada um com um preso, né? Isso também otimizou o nosso efetivo. Hoje esses presos são concentrados e aí o efetivo acaba sendo
dimensionado e melhor empregado, né? Não necessitando de um para um ali. Enfim, tem dado certo, realmente foi uma boa atuação aí do coordenador que fez esses trâmites com o município e conseguiu. Acredito que já tivemos aí o próprio diretor do DPEM visitando o local. Acredito que isso deve surgir em um momento ou outro como sugestão aí para o restante do estado, que é possível, né, fazer. Aí ficou comprovado que é, né, conselheiro William, na sua região. Aqui sim, aqui deu certo, está dando certo. Não tivemos intercorrência até o momento. Tivemos uma tentativa de fuga de um preço que chegou com uma chave de algema lá. Isso em mais de um ano de uso já. Mas até o momento tem se mostrado positivo. Ótimo, conselheiro William. Obrigado pelas informações. A palavra ainda está aberta ao conselheiro que queira se manifestar. O conselheiro William é o conselheiro das boas notícias aqui. Ele sempre tem coisas boas para nos contar. Vamos replicar isso, né, conselheiro? Nas boas práticas, né? Que a gente vai trocando ideia em cada canto do Paraná, vai poder ver o que se aplica melhor. Tá certo. Bom, então não havendo mais manifestações, eu declaro encerrada essa sessão ordinária. Já convidamos a todos os conselheiros para a próxima, que ocorrerá no dia 22/5, às 14 horas. E nós continuaremos aí qualquer notícia, qualquer novidade, conversando no grupo ativo do Conselho Penitenciário. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença, conselheiro Thorsten, conselheiro Antônio Pinupa, conselheira Letícia, conselheira Érica, que precisou ser um pouquinho antes, conselheiro Miguel, conselheiro William, conselheiro André de Toledo. Obrigado pela presença de todos e até a próxima sessão. Valeu. Ótimo restante de dia. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.